E essa história de que o Corinthians pode vender parte de sua arena por R$1 bilhão. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre a informação, fala também sobre o São Paulo e a sugestão de um atacante que faz sucesso no mundo asiático. Quero te atualizar sobre as últimas do Vasco da Gama, pintou problema em relação ao Campuzano. Falo também sobre o Internacional com contas no azul, Richard Rios e o Palmeiras. Atualização não tão boa para o Verdão. Tem as últimas do mercado, processo contra o Santos. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado, como por exemplo, uma possível reviravolta em relação a Ângelo no Flamengo. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, dono desse canal com mais de 1.270.000 pessoas inscritas, com a missão de deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te abandona de segunda a segunda. Nicola, não tem campeonato estadual, vou apostar no quê? Aposte nos amistosos internacionais. Nessa quinta-noite, por exemplo, tem Argentina e Panamá, jogo às 20h30 na Argentina, é a celebração da festa pelo título dos argentinos. Já na sexta-feira, logo pela manhã, tem Austrália e Equador, Japão e Uruguai, Coreia do Sul e Colômbia. No sábado, destaque para Alemanha e Peru, tem ainda Marrocos e Brasil. Vitória do Marrocos pagando R$ 5,10, o empate a R$ 4,00 e a vitória do Brasil a R$ 1,66. Te confesso que achei as cotações para a vitória e empate do Marrocos bastante atraentes. Não estou tão convencido de que essa nova seleção brasileira com técnico interino vai fazer bonito. E você? Pegue agora mesmo o link que está no comentário do vídeo, faça seu cadastro na 1xBet e não esqueça de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus em cima do valor do seu depósito. Combinado? Bora contar ou começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Atlético Mineiro, que conseguiu bloquear mais de R$15 milhões nas contas de Fred, ex-atacante do Galo. Ele trocou em 2017 o Atlético pelo Cruzeiro, ignorando uma multa de R$10 milhões. Tomou um processo, o valor dessa dívida hoje supera os R$30 milhões e o Galo conseguiu bloquear cerca de 15 milhões. Bora contar que Fabian Bustos, treinador argentino que passou sem sucesso pelo Santos, entrou com uma ação na FIFA cobrando quase R$7 milhões. O valor exato é de R$6.800.000. Apesar de o contrato dele não prever multa em caso de dispensa, havia a necessidade de uma notificação judicial, algo que, de acordo com o Bustos, não aconteceu. O Santos está recorrendo na Corte Arbitral do Esporte para não ter de pagar esse valor. Bora falar também que Gilson Kleina, técnico que comandou a Portuguesa na Série A1 do Paulista, pretende continuar, mesmo levando em consideração que a Lusa só volta a jogar a partir de julho na Copa Paulista. O futuro do treinador e do time ainda está sendo decidido. Quero contar também que Cruzeiro e Red Bull Bragantino, que não têm competições pelas próximas 2 semanas, cogitam, estudam, analisam a possibilidade de uma realização de amistoso. Assim que essa data for confirmada, trago para vocês. Tem ainda informação sobre o Fluminense. Michel Araújo, meia que não consegue jogar no Flu, especialmente depois das chegadas do Pirani e do Lima, pode virar reforço de um time no Uruguai. O nome desse time não foi revelado, mas já existem tratativas para um empréstimo. E a saideira do giro de notícias, o Santa Cruz, eliminado nessa quarta-feira da Copa do Nordeste, tem acerto encaminhado com Felipe Conceição, ex-Cruzeiro, para se tornar seu novo comandante. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, mas especificamente sobre Campuzano. A negociação, que parecia extremamente simples e prestes a ser concretizada, pode estar subindo no telhado. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa da 777 e a pessoa alertou que as tratativas para aquisição do atleta antes do fim dessa janela, em 4 de abril, se tornaram complicadas. A alegação é que, como é um negócio que envolve 3 clubes, o time da Turquia, onde ele está emprestado até metade do ano, o Boca Juniors, que é dono dos seus direitos econômicos, e o Vasco, tudo isso demandaria tempo e talvez não fosse viável até 4 de abril. Confesso para vocês que achei a explicação para lá de esquisita. Há tempo hábil de sobra para que essa transferência seja concluída. A impressão que eu tive é de que o Vasco pretende economizar um dinheiro, até porque já tem o Andrei até a metade do ano e vai precisar contar com o Campuzano somente a partir de julho. Campuzano que chegaria por empréstimo até o fim da temporada por algo na casa de R$1 milhão, e se quisesse comprá-lo, o Vasco precisaria desembolsar mais R$5.200.000. Você, torcedor vascaíno, entende que há necessidade de reforços? Para mim, o Vasco ainda precisa de um ponto esquerda, de um camisa 10, de um volante, de preferência nessa janela de transferências, para ter a oportunidade de começar o Campeonato Brasileiro bem.
Bora falar agora sobre o Richard Rios, meio-campista de 22 anos de idade, que está perto do Palmeiras, pelo menos nessa quarta-feira. Ele chegou a se despedir dos companheiros de bugre, já deixando claro que a negociação com o Palmeiras está avançada. Entre as partes, o Richard Rios e o Palmeiras, está tudo sacramentado. Salário, tempo de contrato, luvas, mas ainda há necessidade de um acordo entre os clubes. A oferta feita nas últimas horas pelo Palmeiras de 6 milhões de reais ao bugre foi recusada. O Guarani começou pedindo 15 milhões de reais e já aceita vendê-lo por menos, porque sabe que se não negociar agora, vai perder o jogador de graça no fim dessa temporada, quando se encerra um contrato. Mas o Palmeiras vai precisar dar uma melhorada nessas cifras, talvez chegar a 8, no máximo 10 milhões de reais, para que o martelo seja batido. Vale a lembrança de que o bugre é dono de 50% dos direitos econômicos, o Flamengo tem 25% e outros 25% pertencem ao jogador. E nessa fase de discussão de valores, também é possível que o Guarani tente morder um percentual em relação ao direito do atleta, para que o bugre fique com mais e o jogador fique com menos. A tendência é que o negócio ainda saia, mas está menos claro, menos otimista do que estava ontem, quando o Richard chegou a se despedir dos seus companheiros. Em relação a Arthur e Red Bull Bragantino, contei para vocês, com exclusividade na manhã, que a proposta do Palmeiras foi de 8 milhões de euros. O Red Bull quer pelo menos 10 milhões de euros para bater o martelo. Se o Palmeiras aumentar a oferta, o negócio vai sair. A ideia ao Alviverde é fechar com ambos, o Richard Rios e o Arthur, até o fim dessa semana, para que eles possam ser registrados e virarem reforços ainda nessa janela de transferências. Bora falar sobre um camisa 9 oferecido ao São Paulo. O tricolor busca um meio atacante, um centroavante, um lateral, um zagueiro, enfim, são várias as necessidades dentro do São Paulo. E nas últimas horas, Léo Souza, atacante de 25 anos de idade, que pertence ao Shandong Taishan da China, foi sugerido ao São Paulo. Negociação das mais simples para o tricolor. Empréstimo gratuito até dezembro e o clube chinês ainda arcaria com a maior parte do salário. O salário é relativamente alto, mas o São Paulo ficaria com um percentual bem pequeno. O jogador está sendo avaliado pela comissão técnica e pela diretoria. Se você não conhece esse atleta, ele surgiu há bastante tempo no futebol brasileiro, quase não jogou por aqui. Ele passou, por exemplo, no Red Bull Brasil, no Corinthians, no Ituano, no Santos e no Rio Verde. Deixou o país em 2017 quando se mandou para o mundo asiático. Jogou na temporada passada por empréstimo no San Hyundai da Coreia do Sul. Esse time foi campeão e ele foi um dos destaques, com 14 gols em 43 partidas. Não pode jogar na China porque o seu clube já estourou o limite de estrangeiros. Seria uma operação barata, mas ainda não há uma definição em relação ao tricolor. Essa decisão será tomada nas próximas horas. Me parece um jogador interessante, especialmente por conta das condições do negócio. Para fechar sobre o São Paulo, mais duas informações. O tricolor deixou vazar a notícia de que reduziu em 26 milhões de reais sua dívida bancária somente em 2023. Em compensação, São Paulo completou 2 meses sem pagamentos de direitos de imagem aos atletas. Se deixar completar o terceiro, vai correr o risco de perder jogador de graça na justiça. Bora falar sobre o Internacional, que contrariou as expectativas e fechou 2022 no azul. Superávit de pouco mais de 1 milhão de reais. Aí você vai falar, Nicola, mas superávit de 1 milhão é quase nada, certo? Para quem previa um prejuízo gigante, fechar no azul já foi um baita lucro. Só para vocês entenderem, em novembro do ano passado, a estimativa do Inter era de um prejuízo de quase 10 milhões de reais, 9 milhões e 900 mil. E aí meio que de forma milagrosa o Internacional conseguiu fechar com 1 milhão no azul. Isso tem muito a ver também com uma série de medidas tomadas pelo Mano Menezes, que desde que assumiu o time, liberou, negociou ou permitiu a saída de 16 jogadores, alguns deles vendidos, como o Dourado, o Moisés e o Bruno Gomes. O vice-campeonato brasileiro também foi extremamente importante, garantindo um prêmio, como o prêmio da CBF, de algo na casa dos 42 milhões de reais. Bora falar agora sobre Vargas, jogador do Atlético Mineiro. Ele vai mesmo para o Bahia? E a situação de Tite, zagueiro que pertence ao Fortaleza e interessa ao tricolor de aço. Quero começar falando sobre o Vargas. Hoje muita especulação a respeito da saída do atacante chileno do Galo para jogar no Bahia. Esse namoro é antigo e o Vargas foi visto no aeroporto de Salvador. Inclusive ele estava embarcando de Salvador para Fortaleza. Fui checar com uma fonte minha no Galo para saber se existia alguma novidade. A pessoa disse que todos os jogadores do Atlético estão de folga, podendo curtir como bem quiserem esse período. Reapresentação só na próxima segunda-feira. Esse dirigente ainda completou com a seguinte frase, abre aspas: o Vargas não sai do Atlético. E só falamos com o Bahia pelo Ademir e mais ninguém, fecha aspas. Nem o Eduardo Sacha, que foi bastante especulado
como possível reforço do Bahia, parece estar nos planos do tricolor de aço. Sobre o Sacha, a tendência é que ele vá para o Red Bull Bragantino. O negócio está sendo feito, tocado entre os clubes por algo na casa dos 5 milhões de reais. Contei para vocês na manhã dessa quinta-feira que Allan Kardec, especulado no Corinthians, também não sai do Atlético Mineiro. O Galo está muito interessado na condição técnica e no estilo de jogo do Kardec. Ele é o único centroavante do elenco com características, por exemplo, de bom jogo aéreo. Para fechar, queria comentar sobre o Tite, zagueiro de 35 anos de idade, passou bastante tempo atrás pelo Bahia, deixou boa impressão e é titular absoluto do Fortaleza. Ele passou a ser especulado nas últimas horas como reforço do Bahia. Quem trouxe essa informação foi o pessoal do Info Bahia. Foi atleta do Bahia 8 anos atrás. Difícil é convencer o Fortaleza a liberá-lo agora, mesmo levando em consideração que se não vender o jogador agora, o Fortaleza pode perdê-lo de graça em dezembro, quando se encerra esse contrato. Quero falar agora sobre o Corinthians e a possibilidade de o Timão faturar R$1 bilhão com o seu estádio. Informação trazida pelo jornalista Samir Carvalho nas últimas horas dá conta de que o Corinthians estuda a possibilidade de arrendar 30% da Neoquímica Arena a uma empresa. Existem negociações com alguns interessados e em troca essa empresa que adiantaria R$1 bilhão ao Corinthians teria direito à exploração de 30% das receitas com bilheterias e também com camarotes do estádio. Quando essa empresa alcançasse o retorno de R$1 bilhão, os 30% a que ela teria direito seriam repassados de volta ao Corinthians. A grande verdade é que seria uma operação de empréstimo, com a vantagem para o Corinthians de juros extremamente convidativos. O Corinthians pagaria pelos juros cerca de apenas 2% ao ano. Vale a lembrança de que a taxa de juros no Brasil é de hoje de 13,75% ao ano. Importante contar que o Corinthians recentemente conseguiu um acordo bem legal com a Caixa em relação ao refinanciamento do estádio. Capacidade que ele tem de faturar com bilheteria já lhe permite pagar com folga o financiamento anual. Inclusive vai sobrar dinheiro. Se essa possibilidade, essa negociação envolvendo o arrendamento da Neoquímica Arena acontecer, com R$1 bilhão em caixa, o Corinthians conseguiria pagar uma série de dívidas, equacionar o seu problema com fluxo de caixa e quem sabe até mudar de patamar. Ainda estou tentando a confirmação dessa notícia com dirigentes alvinegros. Quem sabe durante o programa do Nicola, a partir das 19 horas, trazemos mais informações. Combinado? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo, que insiste na contratação de Ângelo. E há uma novidade importante envolvendo o atacante do Peixe. Ele mudou nos últimos dias de empresário. A Marisa Lígia, que é sua representante, ou era sua representante há bastante tempo, deixou de ter relação com o atacante de 18 anos. E a Marisa era um dos empecilhos, ela atravancou as negociações entre Santos e Flamengo por entender que ela não foi bem explorada. Deixaram para negociar com a Marisa somente no fim das tratativas e ela se incomodou com isso. O ponto importante é que o novo empresário do Ângelo é Giuliano Bertolucci, alguém com excelente relação com os dirigentes do Flamengo. Várias das últimas grandes operações envolvendo atletas e até treinadores no Flamengo tiveram a participação do Bertolucci. O Flamengo já havia feito alguns dias atrás uma proposta de 13 milhões de euros, tem cerca de 75 milhões de reais, que foi aceita pelo Santos. O negócio esbarrou justamente no Ângelo e na Marisa Lígia. Vamos ver se agora, sem a sua empresária, com um novo representante, o Ângelo muda de ideia e topa se mudar para o Flamengo. Atleta de 18 anos e mais de 100 partidas com a camisa profissional do Peixe. Vou dar minha opinião. Não sei se ele vale tudo isso não. E estou muito curioso para entender o porquê dessa obsessão do Flamengo para contratar o Ângelo. A alegação de que ele é muito jovem e certamente em um futuro não tão distante vai valer bem mais do que isso. E você pensa assim também? Use o espaço para comentários, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e de voltar aqui por volta das 7 da noite para a gente fazer o programa do Nicola. Abraço, tchau!